Bem, eu vou conversar agora com o cantor, compositor e produtor cultural paraense Arthur Nogueira. Arthur, é um prazer poder conversar com você agora. Tá tudo bem? Oi, Mauro, prazer é meu, um prazer imenso, tudo certo, né? Trabalhando, apesar desse contexto todo que não é lá tão bom assim, mas a gente faz Exatamente. acontecer, né? Mas é bem diferente. Aliás, como é que você está vendo esse cenário musical, esse cenário artístico, nacional e paraense, justamente nesse momento? Eu acho que é um momento de reinvenção, ele nos obriga a uma reinvenção. E eu tenho procurado isso porque, afinal de contas, não adianta também ficar só reclamando, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de agir e encontrar as soluções. Então, eu tenho feito shows online, por exemplo, que é uma experiência completamente nova, tocar para as pessoas desse jeito como a gente está conversando aqui, por meio de uma tela, mas tem dado certo, tem sido emocionante. Tenho produzi um álbum da Adriana Calcanhoto, que foi feito todo também à distância, dentro dessa nova realidade, sem ninguém se encontrar para tocar, imagina. Tenho também lançado minhas próprias canções online. Então, é isso, né? Tentar fazer com que a roda não pare de girar, e sempre para frente. A pandemia acabou acelerando o uso da internet. Já era um futuro e o futuro chegou. E como você falou, tem que se adequar, não tem outra É, alternativa, não tem como voltar atrás. Mas você não vê um campo vasto, não abriu uma possibilidade grande de criatividade a internet? com certeza. Acho que sim. E essa coisa, por exemplo, fico pensando nisso. Acho que as lives, elas vieram para ficar. É claro que a gente ainda está tateando para oferecer da melhor maneira possível. Porque eu mesmo, por exemplo, fui pego totalmente de surpresa, Todo mundo, é, Arthur. então não tinha os equipamentos, por Isso. exemplo, mas agora providenciei microfones e coisas para melhorar. Então eu acho que a tendência, assim como o cinema foi para dentro de casa, né, com esses streamings, talvez os shows também agora tenham essa possibilidade. E eu tô me profissionalizando para isso. Então, é claro que eu sinto falta, né? A gente sente falta daquele encontro com as pessoas, aquele calor, o teatro. Um dia voltará, mas não vai É, perder nunca a possibilidade da internet. Do é, ponto de vista comercial, é ganhar pouquinho de muitos do que muitos de pouquinhos, né? Inverter o processo. é. O mais difícil é isso, mas como eu te falei, eu tenho feito shows online e tenho contato diretamente com o meu público, o que é também interessante, né? Porque a gente não precisar de atravessadores, digamos assim. Eu falo direto com as pessoas compram seus ingressos e, entendeu? E cria-se uma rede, digamos assim, de suporte à música. Então, apesar de tudo, como eu te digo, eu tenho conseguido fazer as coisas e tenho me sentido realizado, assim. Que É bom. diferente, mas é bom. O outro lado também está pensando a mesma coisa. Você, como produtor cultural, por exemplo, a Calcanhoto, ela está totalmente preparada tecnologicamente? Ela já tinha um estúdio em casa, né? Ela já fazia gravações em casa. Já tinha um home office. Já, mas ela foi, enfim, como todos nós, foi uma surpresa. Ela está dando aula em Coimbra e de canção, de criação de canções e tudo, e teve que cancelar. Então ela fez dessa, digamos assim, dessa surpresa uma possibilidade criativa. Então, ao invés de ir dar aula, ela ficou em casa compondo canções. E aí montou um esquema básico também lá para gravar voz, para gravar violão e, Ela e lá e assim, você produziu daqui. eu tô em Belém, né? Eu tô em Sim. Belém, fiquei em isolamento aqui e não tenho ainda a previsão de voltar a São Paulo, que é onde eu estruturei a minha carreira, né, nos últimos anos. Mas a Fafá gente de fez. Belém foi a mesma coisa? Ela Não, produziu de lá? não, aí isso aqui é engraçado, né? Porque a música ela tem mil possibilidades criativas e eu, por exemplo, nunca pensei nessa função de produção musical. Acabei tendo esses dois presentes que foram totalmente diferentes. A Fafá foi um disco que a gente fez praticamente ao vivo no estúdio. Então nós encontramos os músicos, ensaiamos e gravamos ao vivo. É outra experiência. No caso da Adriana, os músicos estavam cada um num lugar
tinha músico em São Paulo, músico aqui em Belém, músico em Salvador, o disco foi masterizado no Japão. Então é outra história, né? É a São processos globalização. diferentes. É a globalização que chegou para ficar. Não tenha dúvida. Bem, você na Agora você condição... sabe que... Sim, diga. Não, eu ia só dizer uma coisa também que é curiosa. Quando o álbum da Adriana saiu e foi anunciado que era um álbum feito dessa maneira, alguns jornalistas é, se surpreenderam positivamente. Disseram, a gente esperava que fosse um álbum assim com cara de coisa caseira. E não é, é um álbum que ele foi tratado como um álbum de estúdio. Então acho que também é interessante a gente aproveitar esse momento para descobrir possibilidades em casa que sejam tão boas e interessantes quanto as que a gente já conhecia, né? Isso, pode ser profissional dentro de casa sem problema nenhum. A É, pandemia só acelerou esse processo que um dia chegaria, né? E agora a gente que um dia tem chegaria. que seguir. Bem, você como É. compositor tem uma característica, você coloca a poesia, você musicaliza a poesia. Você trabalhou com Antônio Cícero, com Age de Carvalho. Isso é uma experiência muito interessante. Como é que você vê esse quadro? Eu digo que eu só faço música por causa dos poetas, porque no Brasil a gente tem uma tradição que eu acho que desde Vinícius foi quem chutou essa porta, né, dos poetas, do livro, a serviço da canção popular, que era vista como uma coisa menor. Tanto que Vinícius foi afastado do Itamaraty por conta da atuação dele musical. Então Vinícius abriu essa porta e, a partir dele, muitos poetas do livro passaram a escrever letras de canções, o que é incrível. A canção brasileira tem, acho que em nenhum outro país no mundo, tem essa quantidade, essa facilidade de trânsito de poetas para compositores e de compositores para poetas, enfim. Então eu descobri isso muito cedo, me encantei com isso, com Ali Salomão, com Antônio Cícero, com Torquato Neto, e adoro poesia. Então eu digo que eu só faço música por causa dos poetas, porque eu penso assim que talvez com a minha música eu possa divulgar Divulgar as de poesias. alguma forma para a minha geração, que a minha geração às vezes não conhece, às vezes, né? Tem um problema um pouco que eu percebo que assim, com esses streamings, às vezes a pessoa entra no streaming e tem lá aquelas opções e às vezes ela fica presa àquilo. Então, muita gente da minha geração pode não conhecer Torquato Neto, Ali Salomão, e como eu sou fascinado por isso, eu também torno, digamos, uma bandeira de divulgar poetas. E felizmente tenho conseguido realizar coisas impensáveis para mim, assim, E como, por exemplo, ser... comercialmente tem dado resultado? O público tem aceito as poesias como letra? Olha, poesia, historicamente, é um gênero que não vende, né? É um gênero que as editoras sempre têm essa Tem um dificuldade. nicho muito específico, um público Muito pequeno. Exato, e por isso que eu considero, então, digamos assim, essa minha atuação até como uma resistência mesmo em favor disso, porque é verdade que os poetas quase nunca ganham dinheiro e às vezes só ganham depois de mortos, né? Os parentes, a obra. Então tem essa dificuldade, mas eu acredito e eu acho que eu tenho conseguido construir coisas que têm relevância, assim, e que ao mesmo tempo me dão muito prazer. Por exemplo, agora eu lancei um single que é uma música minha com letra, um poema de uma poeta portuguesa chamada Adília Lopes, que é uma grande poeta portuguesa contemporânea. Então, imagina, ter conseguido chegar até a Adília e cantar pela primeira vez um poema da Adília no Brasil, trazer a Adília para a canção brasileira, é uma coisa que me dá muito prazer e que eu acho que é positiva. Então, eu resisto, entendeu? Os Diante poetas disso. também devem gostar bastante, né, dessa nova possibilidade de divulgação do trabalho deles. Tomara que sim, eu espero que sim. E tenho a sorte, assim, né, de ter, por exemplo, Antônio Cícero, um grande poeta, de ter me tornado parceiro dele. E a gente, não só musicalmente, mas eu também organizei um livro de entrevistas dele. Então, é um trabalho que também ele abre possibilidades, sabe? Então, eu me sinto muito feliz, assim, estou numa fase feliz profissionalmente, Sim, né? e é o Apesar dos desafios. resgate do conteúdo para as nossas músicas, né? Porque nós temos aí um festival de barulho sem conteúdo nenhum, que fica realmente difícil, né? Perdemos muito da poesia do povo brasileiro, que é poeta por natureza. O que foi que lhe trouxe a Belém? Só a pandemia? Só a quarentena? Você
pensa na possibilidade e há condições de você continuar aqui, agindo daqui? Olha, eu fiquei 7 anos direto em São Paulo e eu me afastei, porque eu nasci em Belém, a maior parte da minha vida eu vivi em Belém, minha família está em Belém. Então, depois de 7 anos em São Paulo, eu fiquei com saudade e com um pouco de dor mesmo, de não estar presente nos eventos de família, não estar presente. Por exemplo, eu vim a Belém, não conhecia mais certas coisas, não conhecia mais os artistas, que toda hora surge gente nova. Então, eu decidi vir um pouco para cá. E então foi isso que me trouxe. Mas o que foi legal foi que quando eu decidi vir, eu pensei, vou passar um ano em Belém e um pouco de férias. Mas eu vi que existe essa possibilidade, que as fronteiras realmente, elas quase não existem quando a gente tem essa possibilidade de trabalhar online também. Então eu vim para cá e continuei trabalhando. Isso que foi bom. Então eu não tirei essas férias e fui ficando por conta, né, da pandemia. Agora, até isso também me fez não descartar uma possibilidade de talvez morar aqui de novo um tempo, ir a outro lugar. Eu tenho vontade também de estudar algum dia fora do Brasil, que eu fiz uma turnê de voz e violão no ano passado pela Europa, o que foi muito surpreendente para mim, porque eu nunca tinha ido tocar, né? E a receptividade, o interesse pela música brasileira foi incrível. Então também fiquei com essa vontade de repente morar um tempo fora, estudar. E enfim, essa experiência agora me fez ver que eu não necessariamente vou precisar parar, entendeu? Independente de onde eu estiver, né? Que Morando, bom. enfim. Bem, Arthur Nogueira, cantor, compositor e produtor cultural paraense, parabéns pelo sucesso, continue firme e forte, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Mauro. Tudo de bom para você também nesse momento e sucesso para o programa. Obrigado e um abraço. Um abraço.